Sansão na área aí, trazendo resenha. Hoje é muita resenha. Rapaz, preferia ter assistido o filme do Pelé. É melhor ficar calado do que perder os dentes. Pera aí que antes da gente falar um pouco aí desse jogo da seleção brasileira e do Palmeiras e Corinthians, se inscreve aí no canal aí, pessoal. Dá um joinha, compartilha. É muito importante pro crescimento do canal. Para o vídeo rapidinho. É 2, 3 segundinhos, vai lá, se inscreve. Vai ajudar bastante o Nelson aqui, tá bom? Não esquece de comentar. Por falar em comentar, gente do céu, eu preferia ter assistido o filme do Pelé, viu? Nossa, rapaz, que vergonha que foi ontem. 4-1 pra Argentina em cima do Brasil, viu? Linkando com Palmeiras e Corinthians, tomara que o Corinthians seja a seleção brasileira contra a Argentina. Não faz nada, né? Tomara que o Corinthians amanhã tome de 4 também. É isso aí, rapaziada. Olha, recado pro Rafinha, que é o seguinte. O que o Rafinha falou, as declarações que o Rafinha falou no podcast lá do Romário, dá pra entender o que ele quis dizer, lógico. Não deveria falar da forma que ele falou, de dar porrada, isso e aquilo, porque não é assim que as coisas funcionam. Ontem mesmo eu vi uma postagem do PVC, né? Falando, inclusive de um livro, falando que por conta de rivalidade de Palmeiras e Argentina, briga, esse tipo de coisa, houve aí um jogo de ida em São Januário e volta na Argentina, uma pancadaria generalizada. Isso foi em 1945, eu não vou lembrar o nome do livro agora, vocês me desculpem, mas foi em 1945 que ficou 10 anos sem Brasil e Argentina por conta disso, né? Não podiam se enfrentar, que dava pancadaria. Graças a Deus ontem não aconteceu isso, mas aconteceu um vareio de bola da Argentina em cima do Brasil. E aí, Rafinha, recado para você, quando o Romário bancava as histórias dele e tal, que eu sou isso, que eu sou aquilo, o Romário tinha um baita de um time por trás dele. Tinha um baita de um elenco que corria por trás dele. O Romário já deixou declarações, inclusive, falando que o Dunga falava: Romário, você não precisa voltar. Fica lá que eu corro por nós dois. Tá? Muita gente menosprezava quem era o Dunga, né? Nunca viram o vídeo do Dunga. Puxa os vídeos do Dunga jogando na Itália, o Dunga jogando no Inter. Puxa o vídeo do Dunga, os lançamentos que o Dunga dava, os desarmes, a saída de bola, né? Romário não tinha só o Dunga. Romário tinha um Tafarel no gol, né? Romário tinha Aldair, tinha Jorginho, Branco na lateral, né? Depois tinha Roque Júnior, tinha Ricardo Rocha. Olha a zaga. Roberto Carlos, num outro momento. Romário tinha no meio de campo Mauro Silva, Zinho, né? Raí. Olha o meio de campo que o Romário tinha. Na frente nada mais, nada menos que Bebeto. Dá pra bancar o cara falar um negócio desse com um time que corre por ele. Um time que dá o sangue. Um time que realmente ama a pátria. O que a gente vê ontem, o que a gente viu ontem, foi nada mais, nada menos do que eu tô indo bater o meu cartão de ponto. É aquele funcionário que tá pedindo para ser demitido, que só tá indo porque quer receber o salário dele. A seleção brasileira hoje, ela não tem um viés de garra, de honra. Infelizmente não tem. O Rafinha não tá errado de querer dar o sangue, mas ninguém joga sozinho, o futebol é coletivo. O que eu vi no Brasil e Argentina ontem, um time que não se aproximava, um distanciamento enorme. Parecia que tinha 30 argentinos em campo e 5 brasileiros. Os caras deixavam espaço, não compactavam. É culpa do Dorival? Será que é só do Dorival? Será que o jogador em campo não percebe? A zaga está muito distante, vamos juntar um pouco mais para a zaga, para a gente sair jogando. O ataque, o meio de campo não está conseguindo chegar. Vamos buscar a bola, fazer uma compactação na marcação, vamos ajudar os caras. Será que os jogadores hoje
não entendem esse tipo de posicionamento, e é por isso que eu defendo o Abel, que se um jogador não faz o que ele pede, não joga com ele, você ter jogador estrelinha, jogador que é fundamental nos clubes onde jogam, não é garantia que vai ter um bom time. Às vezes você precisa do cara para carregar o piano. Você precisa ter aí um time coeso, que todo mundo tem o mesmo pensamento. E o Brasil hoje é um catadão. Se pegar um casado contra solteiro aí, fizer um misturado aí de ex-jogador, de jogador de final de semana, e jogar contra o Brasil, possivelmente ou ganha ou empata. Porque o jogador brasileiro não tem a vontade de jogar na seleção. O interesse deles é o calendário europeu, é o time europeu. E aí é onde que eu falo, onde que alguns times na Europa, tá? Com todo o respeito, mas onde que alguns times na Europa são maiores que os clubes brasileiros. Será que um Lucas Moura está jogando menos que qualquer outro jogador ali do São Paulo? Será? Será que o Hugo, goleiro do Corinthians, está jogando menos que o Alisson ou o Bento? É só um exemplo, né, gente? Entre tantos outros aí. Poderia citar o Veiga, mas não está num bom condicionamento físico, né? Não está numa questão assim. Será que o Estevão, que estava no banco, merecia ter ficado no banco ontem? Então, assim, coloca meio de campo aí, né? O Oscar está jogando muito no São Paulo. No Flamengo, jogadores do Flamengo, né? Meio do Flamengo, porra. E aí a gente vê esse tipo de coisa. Jogador da seleção não tem vontade de jogar na seleção. Não é só um negócio do Dorival, um problema do Dorival. Nenhum técnico consegue fazer um time jogar se o time não quer jogar. E na seleção não jogam os melhores. Na seleção não jogam os que têm amor pela camisa. Na seleção joga os que têm interesse dos empresários e o interesse da CBF e do seu Edinão. Bom, sendo assim, temos que agradecer o empate entre Colômbia e Paraguai ontem. Ainda estamos aí na Copa, mas será que a gente vai conseguir se qualificar? E será que a gente vai conseguir passar da primeira fase numa Copa do Mundo? Eu já não sei. Amanhã tem Palmeiras e Corinthians. E eu, ansioso, hein, gente? Mudando de assunto, eu tô ansioso. Eu espero que o Palmeiras jogue como a Argentina. E espero que o Corinthians seja o Brasil amanhã nessa final de Campeonato Paulista. Pessoal, muito obrigado pelo vídeo aí. Era só essa resenha que eu tinha para falar para você. Rafinha, aprende. Quem fala muito perde os dentes. E outra, para se garantir no futebol coletivo, você tem que contar com o resto dos jogadores, tá bom? Galera, ótima quarta-feira para todos aí. Amanhã Palmeiras e Corinthians, hein? Não vou esquecer. Valeu!